Cheguei aqui em 2011, que foi em janeiro, tinha um caso muito sério assim, de amnésia, assim, seríssimo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e aí afetou muito o cérebro. E a gente não consegue determinar quanto afetou, né, até um exame de neuroimagem. No caso dele eu não lembro se tinha, mas ele ficou muito prejudicado. Então ele não lembrava se ele era casado, se ele tinha filho, quem era a esposa dele, em que ele trabalhava. Ele não lembrava. Então ele tinha uma amnésia retrógrada, que era uma dificuldade de lembrar informações do passado dele, né, de experiências dele, e também ele não conseguia reter informação nova. Então a gente sempre pergunta: você já veio aqui? Não, é a primeira vez. Você nunca me viu? Você já me viu alguma vez? Não, nunca te vi. A amnésia ela não é progressiva, é uma questão neurológica, uma aquisição que eu tenho ao longo da vida, uma aquisição ruim, né, no caso. Então a pessoa tinha uma vida normal, alguma coisa levou ela a ter amnésia. Então a amnésia é um quadro clínico neurológico, pode ser permanente ou pode ser transitório, dependendo do quadro da pessoa, mas esse caso específico de lesão adquirida não é Alzheimer. O Alzheimer ele é progressivo, então ele tem todo um outro quadro clínico que até certa idade vai apresentando alguns sintomas. O principal deles é a dificuldade de memória, quanto isso afeta a vida da pessoa, e vai vendo uma progressão do avanço da doença. A amnésia não, o paciente consegue lidar um pouco melhor, porque ele vai tendo outras estratégias. O Alzheimer, a pessoa vai ficando muito debilitada. Chega um momento que ela fica de cama, que ela tem alucinação, que afeta outras regiões do cérebro, né? Então, a mesma região que danifica a memória também vai danificando outras funções. Então, o neuropsicólogo, ele é uma especialidade da psicologia. Então, só quem é psicólogo pode se dizer neuropsicólogo. Então, assim, tem outras pessoas que fazem formação em cursos de neuropsicologia, tem fono que faz neuropsicologia, tem TO que faz neuropsicologia, né? Cursos de especialização. Mas quem pode dizer que é neuropsicólogo é o psicólogo, porque é uma especialidade do psicólogo, uma resolução de 2004 que saiu. Mas eles abrem para outras áreas. A única diferença é que as outras áreas não podem utilizar teste, que é uma exclusividade do psicólogo. O médico, psiquiatra, por exemplo, pode fazer o curso de especialização em neuropsicologia, mas ele não vai ser neuropsicólogo. É uma controvérsia grande dentro dessa área. Eu, por exemplo, eu não concordo. Eu acho que todo mundo pode ser neuropsicólogo, todo mundo acaba sendo, né, o TO, o fono e tudo mais, mas eles também não podem usar teste. Eu também não sou a favor. Eu acho que eles podem fazer uso do instrumento porque tem coisas específicas da área deles que eles também podem ajudar a gente. Então, o neurologista, a diferença básica é que ele é médico. E o neuropsicólogo, ele é só um psicólogo, só não, né? Ele é um psicólogo que fez uma formação em psicologia de 5 anos, o neurologista é um médico. Então, a área de especialidade dele é estudar também os transtornos neurológicos, os distúrbios, a questão mais biológica, medicação, né? Que a gente não pode fazer, eles podem. Então, a diferença básica é isso. E eles têm um atendimento assim mais voltado para a questão biológica mesmo. A gente é mais comportamental, desempenho cognitivo e como isso se reflete no comportamento. Mas a gente trabalha em equipe, assim. Se tiver um neurologista acompanhando o caso, é muito melhor do que a gente sozinho. Quando se tu tá num centro que nem aqui, não trabalha sozinho, tem uma equipe, a gente faz discussão de caso clínico, tem uma equipe interdisciplinar, então pode ter um fono, pode ter um TO, pode ter um psicopedagogo, pode ter um médico, né, um neuro, um psiquiatra. Agora, quando a gente atua sozinho, quando a gente está na clínica, então a gente vai lá, o paciente chega no consultório, tu atende o caso e é só tu sozinho com ele. E tu tem essa opção de poder ligar para um outro profissional que ele foi encaminhado, ou pode fazer algum encaminhamento e conversar, discutir o caso. Mas assim, quando ele trabalha sozinho, quando ele vem no teu consultório. Porque quando tá no hospital, por exemplo, não, tu vai trabalhar com uma equipe, né? No centro a mesma coisa. O que
depende de um teste ser eficaz? O quanto ele se aproxima da realidade, o quanto eu consigo avaliar aquela função mesmo, e o meu olhar. Então, é eficaz quando eu consigo interpretar bem. Eu aplico um teste e a pessoa foi super bem, mas na vida real ela vai muito mal. Ou seja, aquele teste ou ele não avaliou exatamente o que eu queria, né? Ou ele não é tão ecológico, então ele não aproxima tanto da queixa dele. Então não dá para dizer muito assim, teste eficaz. Dá para dizer assim, interpretação, olhar clínico, se eu estou realmente avaliando aquela função, se aquele teste realmente é bom. Tem teste que não é bom mesmo, tem muitos testes que a gente acaba tendo acesso, mas não é o melhor de todos. Mas é o que a gente tem. Então a gente faz uma análise mais qualitativa, né? O resultado às vezes não quer dizer muita coisa, o valor, o score bruto. No hospital, ele depende muito do que ele está estudando, assim, mas, por exemplo, aqui na Unifesp tem um grupo da neurocirurgia, né? Tem o grupo da neurologia, que é o povo que trabalha com paciente que tem epilepsia. Então, tem um grupo ali que estuda diversos quadros de epilepsia, então, desde criança, adolescente, adulto, né? Crianças que nasceram com um distúrbio, adultos que adquiriram, né? Porque às vezes bateu a cabeça e começou a apresentar um quadro de convulsão e aí se caracterizou com um quadro de epilepsia. E aí eles trabalham com esses pacientes, fazem avaliação pré-cirúrgico e logo depois da cirurgia, para ver quanto evoluiu, quanto ficou diferente e o quanto não ficou, né, dependendo do caso. Então, no hospital, é mais basicamente assim, para quadros pré- e pós-cirúrgicos, né, que o neuropsicólogo... Isso varia, né? Se tu trabalhar numa clínica, por exemplo, sozinho, tu cobra o valor que tu quiser. Pensando numa avaliação, hoje em dia, ela varia de R$ 1.500, R$ 1.800 uma avaliação. Uma avaliação é o quê? É um pacote que a gente fala, então tem uma entrevista inicial, aí tem um processo de avaliação que dura 3, 4 sessões e mais uma devolutiva. Então isso tudo é uma avaliação neuropsicológica. A pessoa tem que ir lá 5, 6 vezes para fazer uma avaliação. Então a gente usa vários testes, não sei o quê, faz um relatório, entrega para a pessoa, e aí esse trabalho pode variar, sei lá, de 1.200, 1.500 até 2.000, depende do profissional. Se ele trabalha num centro, ele vai ter um salário fixo. Também depende do quanto ele trabalha, né? Qual é a carga horária dele. Mas é um profissional que ganha bem nesse sentido, assim, varia também o preço, o valor, deve ser de 2.000 para cima, tá? Tem propostas de trabalho que oferecem de R$ 2.000 para cima. Na tua clínica, se tu conseguir muito paciente, tu ganha muito bem. Mas se for numa empresa, num centro, qualquer outro lugar assim, é menos, não é tanto. Porque daí tu não vai trabalhar por produtividade, tu vai trabalhar por preço. Mas é isso. E aí eu tô pensando em avaliação. Agora, em reabilitação é um tratamento que a gente faz, né? Que nem uma terapia, mas voltada para neuropsicologia. E aí também varia do preço, por sessão. Então pode variar de 200, 250, 300. Mas tem um piso que na verdade o CRP coloca. Que aí não tem assim para especialidade de neuropsicologia, é atendimento. Então tá lá. O mínimo por atendimento é, sei lá, 89, 100 reais, não sei quanto que tá agora, né? Mas tá nessa faixa. E o máximo pode ser até 160, 180. Mas depende, é uma margem que eles dão, mas nem todo mundo segue. O diferencial, sim, é o quanto o profissional é bom, não é nem onde ele tá, o que ele faz, com quem, assim, o quanto ele é eficiente. Processo bem demorado, então depende muito do caso também, da extensão da lesão, do grau de comprometimento. Estou falando da questão adulto, né? Mas, por exemplo, um quadro de Alzheimer, talvez ele vai ter que ser acompanhado até falecer. No caso parkinsoniano também, até a pessoa sentir que está um pouco mais autônomo.
quadro de criança, com TDAH, dislexia e tudo mais, acompanha todo o desenvolvimento até a criança lidar sozinha com aquela dificuldade. Agora, no adulto é a mesma coisa, não muda muito. Então, por exemplo, tem casos aqui que a gente atendeu por 7 anos, 6 anos, 5 anos. Tem casos de consultório particular também, que a pessoa chegou aqui em 2002, 2003, até hoje. Então, assim, não tem como deixar a pessoa sozinha. Depende muito do quadro. Então, nesse caso, é uma amnésia bem séria também. Ela não tem como deixar de receber esse atendimento. Então, ela é um caso particular que eu até acompanho de vez em quando, assim, não estou diretamente, mas precisa até... Ela não tem como, porque ela vive sozinha. Então, também tem essa coisa, né? Se tiver um familiar, um cuidador e tudo mais, vai chegar um momento que a pessoa já atingiu o nível que ela poderia, o máximo que ela poderia, né? Sempre dá para fazer mais coisa, mas tem alguém, um cuidador, tem alguém ali para monitorar, entendeu? Para ser um informante até pra gente. Tem como fazer uma orientação assim, espaçada, um follow-up, né? Agora, esse caso é uma mulher que sofreu 2 AVCs, e aí ela é sozinha, a irmã dela faleceu, ela, né, mais de idade, então ela não tem nem pai nem mãe, e a irmã faleceu, e ela vive sozinha, e ela é amnésica. Então, como que a gente teve... A casa dela é toda estruturada para ela lidar com a amnésia. Então, ela tem anotação na parede, ela tem quadro, ela tem papel, ela tem agenda, ela tem, né, para 20 minutos no banho, quando tocar, porque acabou. Então, ela já tem um passo a passo, ela tem que passar shampoo, tem que se ensaboar, porque se não esquece, ela esquece. Então, assim, é um caso que vai ter que acompanhar para sempre. Não tem o que fazer. Agora, por exemplo, quadros de TCE, que é traumatismo craniano, a pessoa estava atravessando a faixa, o carro pegou, atropelou, bateu a cabeça. E aí depende também muito do período de internação. Então, ficou em coma ou não ficou em coma, foi muito difícil a recuperação, não foi muito difícil, como que ela está hoje, né, essa pessoa. E aí também, dependendo do quadro, a gente vai acompanhar por um bom tempo, até ela conseguir lidar sozinha. Às vezes a pessoa volta também, é que nem uma terapia assim, só que é voltada para a questão de compensação de déficit, porque aquela função não volta mais, nem a amnésia, para sempre, é permanente, a memória não vai voltar, não tem treino cerebral, não tem cirurgia que faça voltar, não existe isso. Então o neuropsicólogo ele vai estar atuante por um bom tempo, tratamento prolongado. Então, assim, os casos mais breves, assim, mais de orientação. Então, se às vezes a pessoa não tem condição de pagar, ou às vezes tem uma fila muito grande no centro de reabilitação, ela vai ter algumas orientações, ela pode ir mais espaçadamente no neuropsicólogo, né, fazer uma coisa assim, mais à distância também dá, mas assim, não é tão eficaz. Não é a mesma coisa.